e vem para cá você de Ribeirão Preto, você de toda a nossa região. Estamos ao vivo para mais de 3 milhões de telespectadores. Muito obrigada, viu, pela sua companhia, pela sua audiência. A partir de agora você pode participar conosco pelos telefones 16 3630 8080 e também o WhatsApp, hein? Para você participar do Você Repórter, mandar a sua denúncia aqui para a nossa equipe de reportagem 99766 6158. E atenção, principalmente você aqui de Ribeirão Preto, como a gente anunciou ontem aqui no Noticidade, nós estamos recebendo hoje para uma entrevista aqui no nosso estúdio o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Bom dia, prefeito, obrigada pela presença. Já queria dizer que, prefeito, olha, minha equipe caprichou para receber o senhor, para deixar o senhor muito confortável para voltar mais vezes, viu? Muito obrigado, Silmara. Alegria estar aqui. Prazer é todo nosso, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prefeito, como é que foi o carnaval do senhor? O carnaval foi pouco trabalho, pouco de visitas, visitei alguns clubes, mas trabalhei bastante. No sábado de carnaval a gente fez uma operação do Passa Limpo lá no Tom Jobim, que é um dos maiores parques da cidade, tem 66 mil metros quadrados, e tanto na parte da manhã até meados da parte da tarde, concluímos toda a parte de roçagem, limpeza, catagalho, limpeza de entulhos, e deixamos o Tom Jobim, inclusive na parte do lago, que tinha sujeira, em condições bastante satisfatórias para o uso dos próprios moradores do entorno e quem visita o próprio parque para atividade de lazer. Muita gente corre ali, anda, né? E nós pretendemos e iremos fazer isso em todos os parques da cidade e no conjunto das nossas praças também. Nós vamos falar daqui a pouco sobre essa operação Passa Limpo Ribeirão. Inclusive o senhor está até bronzeado, está trabalhando bastante, né, prefeito? O sol de Ribeirão é forte, né? É muito forte. E só para você ter uma ideia, o Parque Tom Jobim tem todo um conjunto do seu alambrado, já que ele tem 66 mil metros, você tem aí quase 3 quilômetros, né, de entorno. E eu pessoalmente, mais com alguns voluntários e pessoas que deram apoio, eu com a enxadinha fui aí limpamos toda aquela graminha, aquela sujeirinha, terra que fica no beiral, né, de todo o alambrado do Parque Tom Jobim, em toda a sua extensão. Então aquilo acabou deixando a gente um pouquinho bronzeado, além de um pouquinho de dor nas costas e um pouquinho no bumbum também. Mas já passou. Viu? Mas a gente viu uns vídeos também, a gente começou falando de carnaval aqui, o senhor dança muito bem, viu, prefeito? O senhor sabe que a internet não perdoa, Isso a gente viu alguns vídeos do prefeito dançando. Isso é bondade sua, eu sou péssimo dançarino. Quem viu as imagens, tiraram o sarro do prefeito. Não, ficou muito legal. A gente precisa até pegar essas imagens para mostrar aqui para o pessoal. A gente começou falando de carnaval, eu já quero fazer a primeira pergunta. Essa semana nós recebemos um membro da Liga das Escolas de Samba aqui de Ribeirão Preto, que há 3 anos nós não temos o desfile das escolas. A comunidade sente bastante isso, até porque é uma festa muito tradicional aqui em Ribeirão Preto. Existe a esperança da volta do desfile das escolas de samba para o ano que vem, prefeito? Olha, esse é meu desejo, né? Nós não tivemos desfile das escolas de samba de Ribeirão Preto ao longo desses últimos 3 anos, por dificuldades da organização, falta de apoio institucional da prefeitura, e isso acabou tirando o brilho de carnavais do passado, do qual Ribeirão já foi muito festejado. O que foi possível esse ano fazer foi dar o apoio logístico institucional, de trânsito e de fiscalização dos blocos. Tivemos alguns blocos que funcionaram em algumas regiões da nossa cidade e fizemos uma campanha de conscientização. Por 3 dias consecutivos, a Polícia Militar, a Transerp, com a minha participação em 3 deles, nós fizemos operações de parada de automóveis, né, barragens, para poder orientar as pessoas para evitar acidentes no carnaval. No ano passado nós tivemos 113 acidentes entre os dias 5 e 10 de fevereiro, e esse ano o carnaval ocorreu do 25 até quarta-feira de cinzas, dia 1º. Nós estamos acabando de fechar os dados. Nesses 113 acidentes do ano passado, inclusive, ocorreu uma morte. Esse ano, felizmente, não tivemos nenhuma morte. Nossa, que notícia e nós boa. pretendemos apresentar nos próximos dias uma redução significativa fruto dessa campanha de orientação, que atingia tanto os pais ou mães que estavam dirigindo, e se havia crianças dentro do carro, além do informativo para os adultos, a gente dava uma revistinha da Turma da Mônica que fala sobre a questão de
acidentes de automóveis, como evitá-los, atravessar a rua na faixa de pedestres e outras orientações para as crianças também poderem participar e cobrar dos pais. Trabalho de prevenção. O trabalho, né, de educação, né, para o trânsito. Prefeito, vamos falar então agora, aqui de Ribeirão Preto, das questões dos buracos. O senhor pegou uma administração, uma cidade com muitas dificuldades, com trauma da população devido à corrupção de políticos envolvidos. E a questão dos buracos foi muito falada e muito cobrada e ainda é. Nós temos imagens, alguns trechos, Scarpini, se você puder colocar para mim. O senhor está fazendo um trabalho de recapeamento aqui, inclusive gostaria de até agradecer, porque por várias vezes nós mostramos aqui, de recapeamento das vias de acesso à USP, ficou um tapete muito bem executado. Agora, nós temos algumas situações de algumas vias em que já foi realizada a Operação Tapa-Buraco e nós tivemos várias reclamações da população que alega péssima qualidade desse serviço, alegando que é feito num dia, depois de uma semana já tem o buraco novamente. O que o senhor pode dizer desse trabalho de tapa-buraco que hoje é realizado na cidade? É um trabalho emergencial, pode ser melhorado mais para frente, é assim que está dando para fazer? O que o senhor pode dizer em relação a isso? De janeiro até fevereiro, e no dia de ontem, nós já realizamos 1.400 operações de tapa-buraco, né? Só que só isso não é suficiente. Nós precisamos recapear as vias da nossa cidade. Ribeirão Preto tem 1.500 quilômetros de ruas e avenidas. As avenidas e as ruas de maior tráfego, elas têm uma durabilidade do pavimento da ordem de 10 anos, de 8 a 12, média 10. As ruas locais, a rua de bairro, dura de 15 a 20 anos. O que aconteceu nesses últimos anos? Praticamente um abandono na parte de recuperação, de recapeamento e falta de investimento. Então, hoje você tem muitas vias que o tapa-buraco não adianta mais. Então, você tem que recapear essas vias, como nós estamos fazendo aqui com a Luíde Rosiello, pega aqui até a quase rotatória próxima aqui do SBT, e toda a extensão da Avenida Lucas Nogueira Garcês, que é a que faz toda a ligação com o estacionamento do Hospital das Clínicas. Junto com esse recapeamento, que envolve um investimento de R$ 3.176.000, que nós conseguimos com o Investe São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, e agradecer mais uma vez o governador Alckmin, nós vamos atender outros 7 bairros, Figueiras, Palmares, Zara, Novo Mundo, São Luís, o bairro Jardim América e mais a parte do Planalto. Então, com essas ações, nós vamos conseguir recuperar 17 quilômetros de avenidas e ruas. É muito pouco. Para você ter uma ideia, se você tem 1.500 e a média, vamos supor que seja de 10 anos, um pouco mais, mas vamos por 10, você tem a cada ano que recuperar 150 quilômetros. Nós vamos fazer um esforço para esse ano recapear 70 quilômetros. Nós estamos buscando mais recursos com emendas do governo federal e estamos pleiteando um recurso de 15 milhões de reais com o Desenvolve São Paulo e outros recursos que nós vamos procurar dentro do orçamento do município assim que a gente recuperar a capacidade de investimento e fazer o tapa-buraco, né? Com qualidade, para que ele possa, enquanto a gente não conseguir recapear as ruas e as avenidas com maior intensidade, a gente vai evitando que os buracos venham a aparecer. À medida com que a gente terminar o período de chuva, nós vamos fazer com maior intensidade ainda o esforço para recapear a cidade, para a hora que chegar a chuva a partir dos meses de setembro, outubro, novembro do final do ano, a gente tem a cidade em uma condição bem melhor do que a recebemos agora na virada de janeiro. Perfeito. Bom, nós temos um quadro aqui no Noticidade, prefeito, que chama Você Repórter. A população, não só de Ribeirão Preto, da região, o morador faz um vídeo e manda a reclamação aqui para a nossa equipe de reportagem. Vamos colocar na tela para o senhor ver um caso que nós recebemos. Coloca para mim, Scarpini. Bom dia. Olha a situação da nossa rua. Olha como que tá. Nós teve que fechar a rua por causa dos buracos. Lá embaixo eles arrumou bonito, só porque na maior aqui na comunidade do Alto do Ipiranga. Olha aqui a situação, ó. Dá uma olhada, ó.
Esse Vê se caso, pode. prefeito, Eu achei 3 escorpião na minha casa. às vezes vem com áudio, às vezes não vem com áudio. Nesse caso aí, a moradora gravou pra gente. Segundo ela, foi feito o recapeamento ali na Rua Javari. Só que ele parou bem no trecho ali que dá acesso à rua da casa dela, né? Na verdade, é a mesma rua. Ela alega que parou. Por que para esse serviço, por exemplo, antes de entrar ali na comunidade? Quando você faz um projeto de recapeamento, você define as vias que vão receber o pavimento novo. Uhum. Nesse caso, vou verificar com a Secretaria pertinente, Infraestrutura e Obras, se havia dentro do projeto a previsão de entrada na via que a moradora alega. Ela não citou o nome da rua. É a Rua Javari. Não, mas é a Javari, segundo ela é a Javari. Eu vou verificar esse assunto e depois a gente pode responder aqui tanto para a interessada quanto para a produção do programa. Perfeito. Muito obrigada, prefeito. Nós temos outra situação também bastante complicada, que na verdade nós trouxemos aqui no Noticidade em dezembro. E na época, né, a nossa querida ex-prefeita Darcy Vera não deu uma resposta satisfatória para esse morador. Nós voltamos com o caso em janeiro. Coloca para mim, Scarpini, é uma cratera lá na Vila Mariana. Essa é a situação, com o período de chuva, piorou bastante. Quando nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do senhor, eles informaram que enviaria uma equipe ao local para verificar. Foi verificado o quê? Que um trecho dessa cratera pertence à concessionária responsável pela ferrovia e que a prefeitura iria notificar essa empresa para que ou ela fizesse algo ou a prefeitura faria. Só que já passaram 60 dias e o morador não teve ainda uma resposta, prefeito, e ele não consegue mais nem tirar o carro dele da garagem. Isso acontece, nós recebemos dezenas, centenas de crateras na cidade. Muitas delas nós já tomamos as providências e já tampamos, resolvemos. Recebemos o parque, inclusive o Genari, no primeiro mês de governo desmoronou. Nós estamos já preparando o projeto emergencial para cuidar disso. Várias outras situações de deterioração nós também encontramos. Quando é de propriedade que não é da prefeitura, a gente notifica, através da fiscalização geral, o proprietário. Só para citar um exemplo, aqui pertinho, você lembra que quando você vai reto na Lucas Nogueira Garcês, as pessoas sempre tinham que virar à sua esquerda no sentido errado de fazer a rotatória no anti-horário, porque aquilo era uma área da ferrovia. Nós notificamos a ferrovia e a prefeitura está fazendo agora lá toda uma retificação e pavimentação dessa área que não havia. Nesse caso vai ser a mesma coisa, notificado a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, nós vamos ter uma resposta e a providência vai ser tomada pela concessionária, no caso, acho que a FCA, que é a ferrovia que toma conta desse trecho, ou delega para a prefeitura e a prefeitura tomará as providências. E esse período, por exemplo, prefeito, de notificação, ele costuma demorar quanto tempo? Depende da capacidade de resposta do órgão que foi provocado. Se a gente tem demora e nós precisamos ter pressa para isso, a gente insiste até obter a resposta no mais curto espaço de tempo. E eu vou pedir com muito carinho para o senhor uma atenção nesse caso, porque há muito tempo que esse morador ele vem alegando, ele está até com medo porque essa cratera está começando a invadir a residência dele. Se o senhor puder dar uma resposta para a gente. Bom, no dia 7 de fevereiro nós mostramos aqui também, coloca para mim, Scarpini, as imagens da Praça Dutra 1. Uma situação lá no bairro Presidente Dutra, né? Os moradores alegam que essa operação Passa Limpa, até eu gostaria de perguntar para o senhor como é que funciona, porque não dá para fazer tudo de uma vez só, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes aqui da abertura do programa. Prefeito, como é que funciona? A operação passou pelo bairro, só que não fez o trabalho de roçagem aí nesse local. Essa operação, ela volta? Como que é esse trâmite? A operação Passa Limpo, ela começou no final de janeiro. Ela traz todo um conjunto de órgãos da prefeitura, Transerp para trocar as placas que estiverem estragadas, a infraestrutura para fazer o tapa-buraco, limpeza de bueiro, desentupimento de bueiros, a parte do DAERP para verificar vazamentos e providências na parte de saneamento, a coordenadoria de limpeza urbana para cortar o mato, catar galho, recolher entulho e fazer um conjunto de ações concentradas
que levou esse nome simpático de Passa Limpo, já abraçado pela população de Ribeirão Preto. Começamos na região norte, numa área da região norte, Quintino 2, Simeone. Depois fomos para a região oeste, ali perto da Vila Virgínia. Depois região sul, região leste, terminou na leste, começamos na norte novamente. Agora já com a ação lá no Tom Jobim, no sábado de carnaval. E isso não vai parar. O Passa Limpo, ele é um programa permanente. À medida com que você limpou uma área, na próxima vez você vai limpar a outra área. E assim por diante, para você ter ao longo de meses uma cidade mais organizada, mais limpa e obviamente mais bonita para todos nós. Aonde você identifica problemas mais vultosos, como era o caso do Tom Jobim, que segundo se consta não era limpo há mais de 3 anos, né? Nós fizemos um trabalho de extrema concentração. E assim nós vamos priorizar essas áreas mais problemáticas da cidade, onde você tem o mato mais alto. Vou citar outro exemplo para você. Veja que Ribeirão Preto recebeu, nessa gestão, problemas enormes de falta de investimento, sequer fizeram a licitação para colocar material escolar na sala de aula. Nós trabalhamos num ritmo super intenso na área da educação, na saúde e outras áreas, mas só no caso da educação. Nós começamos o ano letivo dia 2 de fevereiro, 109 escolas, 45 mil alunos, 3.400 e tantos professores da rede municipal. Não faltou professor, não faltou merenda, não faltou transporte e não faltou material escolar, né? Então, nós procuramos priorizar, governar é escolher. Não dá para fazer tudo do dia para a noite. Então, a gente vai fazendo aquilo que é mais importante. O que é importante? Saúde pública, né? Então, tivemos aquele caso do morador de Ribeirão Preto, que no dia 26 de dezembro do ano passado, morreu de febre amarela. Nós imediatamente entramos em janeiro vacinando a população. Quando começaram a achar os macaquinhos mortos no ano passado, a partir de outubro, e começou a fazer a vacinação, outubro, novembro, dezembro, vacinaram 30 mil pessoas, 10 mil pessoas por mês. Só entre janeiro e fevereiro, nós vacinamos 70 mil pessoas. Então, 35 mil por mês. Então, o trabalho é saúde pública, educação, infraestrutura, é um conjunto de ações. E a cidade, ela é uma coisa viva, né? E você tem que, enfim, considerar aquilo que é prioritário para você poder ir fazendo e resolvendo, e à medida com que outros problemas vão surgindo, a gente vai atuando também. Então, essa praça no Dutra, ela vai entrar no cronograma? Com certeza, já está na nossa lista. O senhor falou de educação, essa questão do material escolar, até foi a doação de uma senhora, né, muito querida. Além da dona Edila, outras pessoas colaboraram. E mais, escolas particulares, a pedido do Fundo Social de Solidariedade, colocaram caixas, né, para a campanha de recolhimento de material escolar. Todo mundo participou e em 2 dias a gente resolveu o problema com o apoio da comunidade, da sociedade, e não faltou material escolar para os nossos filhos. Nós vamos linkar essa ajuda também do setor privado com, eu estava comentando com o senhor aqui em relação à rede social do prefeito de São Paulo, João Dória. E eu gostaria de mostrar uma imagem para o senhor que foi publicado ontem. O João, ele noticiou que teve uma reunião com parceria do setor privado, de algumas empresas, pela causa animal, de trabalhos que serão realizados de castração, né, de informação aí pela causa animal. Que nós vamos fazer também. Eu vou chegar nesse assunto. Inclusive, uma pessoa aqui de Ribeirão Preto citou o senhor. Como o senhor acompanha na imagem, prefeito João Dória, o prefeito Duarte Nogueira de Ribeirão Preto está fazendo como você. Arregaçou as mangas e foi para a rua pegar no batente. É disso que precisamos para a nossa cidade. O prefeito precisa estar presente nas ruas para poder identificar as demandas e sanar os problemas que o seu exemplo se espalhe por todo o país. Aí a equipe do João Dória disse que fica super feliz de saber e ter conhecimento que o senhor está realizando esse trabalho aqui em Ribeirão Preto. A manchete em si era sobre a causa animal. Nós relatamos aqui no programa também, prefeito, sobre aquela matança de gatos no Cemitério da Saudade. Na época foi dito que haveria uma reunião entre o senhor, entre a prefeitura, membros da administração do cemitério e ativistas da causa animal. Essa reunião foi realizada. O que o senhor tem de projeto em relação a isso lá no Cemitério da Saudade e da causa animal aqui em Ribeirão Preto? A reunião foi realizada com a nossa equipe, ela não se esgotou, né? Ela tem que ter sequência. Nós estamos preparando um projeto de lei para criar
uma meta de, num determinado mês do ano, a gente fazer um esforço concentrado para fazer castração, sobretudo de cães e gatos, com o apoio do Conselho de Medicina Veterinária, Conselho Regional de Medicina Veterinária, das nossas faculdades de veterinárias da cidade e também do Ministério Público e dos órgãos de controle social e de fiscalização e controle da cidade, para que todos possam participar. A gente tem aqui em Ribeirão Preto pessoas muito ativistas nessa questão da causa animal. Ontem eu caminhava pela manhã, ontem, quarta-feira de cinzas, antes de começar o expediente, encontrei uma senhora numa avenida, ela chama Jaci, ela me parou, perguntou se de fato eu era o prefeito, eu disse que sim. Ela falou assim, olha, eu tenho essa causa, estou aqui cuidando de um cachorrinho, vou levar ele no veterinário, o senhor precisa tomar uma providência sobre isso. Então, há sim uma mobilização da sociedade por todas as necessidades da cidade, das crianças, das creches, da saúde, da infraestrutura, do desenvolvimento econômico, geração de emprego e também da causa animal. Então, eu acho que esse assunto está sendo tratado conosco com a maior responsabilidade e nós não queremos simplesmente criar uma solução paliativa, mas nós queremos institucionalizar isso na forma de uma lei, um decreto regulamentador e uma forma de perenizar esse tipo de trabalho para que a gente possa ter uma cidade com todas as boas práticas de cuidado, não só com as pessoas e com as crianças, mas também com os animais. Tá, ok, vamos falar da saúde aqui. Ontem nós trouxemos um caso no Noticidade de uma mulher grávida de 4 meses e que estava aguardando para fazer o primeiro ultrassom. Ela tinha agendado, e a espera seria de 2 meses. Nós vamos colocar um trechinho e nós vamos voltar a falar. Coloca para mim, Scarpini. Você ligou na ouvidoria então e eles falaram que pode demorar até 3 meses. Exato, eu liguei lá e a moça me distratou, ela falou assim, você tem que esperar mesmo até 3 meses e pronto, e desligou na minha cara. E é uma situação difícil essa humilhação que a gente passa, porque é um direito meu, eu só quero o meu direito de fazer ultrassom. É complicado, porque assim, a gente que é mãe, a gente sabe como é difícil você criar um filho e você ter o trauma de passar por um filho ter nascido prematuro. Ele ficou 15 dias numa UTI, sabe? Então, assim, pra mim, eu tenho muito medo disso acontecer de novo. E eu só queria saber se meu bebê tá bem. Só isso, não quero mais nada, eu não tô pedindo um favor pra ninguém. Bom, esse foi um caso, prefeito, que a gente trouxe ontem aqui no Noticidade. Ela está grávida de 4 meses e estava muito preocupada porque não conseguia o agendamento. Na verdade, ela agendou, mas demorou demais para ela fazer esse ultrassom. Só que antes da gente entrar aqui ao vivo, ela mesma ligou, queria até agradecer ao senhor, a assessoria do senhor, o Guto em especial, porque ontem mesmo ela conseguiu fazer essa ultrassom e o bebê dela está bem. Hoje pela manhã. Hoje pela manhã, isso, ela ligou um pouquinho antes da gente entrar ao vivo. Só que depois que nós trouxemos o caso dela, choveu de ligação com o mesmo caso. Teve uma senhora aqui que disse que ela agendou em outubro e foi fazer em fevereiro. Tem uma outra que diz que dia 5 agora, faço 6 meses e ainda estou tentando a primeira ultrassom, está agendada para sexta-feira. Vários casos. Essa questão específica do ultrassom, prefeito, tem como melhorar essa espera? Claro que tem. Nós temos hospitais conveniados, que fazem a média e alta complexidade e fazem exames de imagens, que vão desde tomografia, ressonância, ultrassom. No caso do ultrassom, é importantíssimo você fazer para as mães grávidas, para você ver a evolução, do feto e o desenvolvimento dessa criança, para evitar problemas não só durante a gravidez, mas depois que a criança nascer. O secretário da Saúde, o Dr. Sandro Scarpellini, ele está tomando todas as providências para diminuir o mais rapidamente esse represamento de exames, principalmente para os casos mais prioritários, como no caso das pessoas grávidas, das mulheres grávidas. E com isso reduzir significativamente problemas como essa moça aí acabou enfrentando. Felizmente ela já teve o seu ultrassom feito e já está agendado para ela o ultrassom no próximo dia 28 de março para ela dar sequência na evolução da criança. E as demais pessoas que estiverem ligando, não só as que estão ligando, mas tem muitas outras que nem estão ligando, mas que têm o mesmo problema, nós vamos, dentro do esforço da Secretaria da Saúde, fazer uma pauta com os hospitais de apoio do Sistema Público de Saúde para diminuir significativamente esse represamento de exames, no caso de ultrassom
para as grávidas também. Maravilha. Prefeito, tem muita gente ligando aqui para a nossa equipe de reportagem e eu vou aproveitar e já perguntar para o senhor, porque nós estamos falando de saúde. O pessoal está dizendo que continua faltando medicamento na farmácia da prefeitura. Senhor, como é que está essa situação? É verdade. Nós recebemos a prefeitura com 69 tipos de medicamentos faltando. 54% deles faltavam porque a prefeitura não pagava os fornecedores. E 1/4 deles faltavam porque sequer os vendedores estavam se apresentando para a concorrência, a licitação da prefeitura. Ou seja, 80% era por total falta de credibilidade da prefeitura. Então, o primeiro momento é recuperar a confiança. O secretário da Saúde dialogou com dezenas desses fornecedores, recuperamos essa confiança, mais da metade dos medicamentos, principalmente os de uso continuado e os mais prioritários, já foram devolvidos, mas ainda falta remédio. Mas nós vamos, no devido tempo, no mais curto possível, devolver toda a pauta de medicamentos para as nossas 43 farmácias que estão presentes na rede pública municipal. Tá ok. Bom, vamos agora tratar sobre a pauta dos servidores aqui de Ribeirão Preto. O senhor recebeu hoje a pauta de reivindicações? Já deu uma olhada, já teve acesso, já analisou? Eu ainda não pude analisar, porque tive que vir correndo para poder entrar ao vivo aqui no programa. Mas recebi o presidente do sindicato, recebi mais de uma dúzia de representantes da diretoria. Tivemos a oportunidade de conversar por volta de meia hora, um pouquinho mais. Acabou a reunião porque eu tinha que vir para cá para poder atender o convite aqui do SBT vamos fazer o seguinte. E o seu. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós recebemos a pauta, né, da demanda do Sindicato dos Servidores do ano de 2017. Ela é bastante extensa. Eu vou me reunir inicialmente com a Comissão de Política Salarial, que é o órgão que foi definido, institucionalizado, para tratar desse assunto das demandas, ver o que pode ser feito, o que não pode ser feito nesse momento, pode ser feito depois. A pauta é bastante extensa e eles me pediram também para, naquilo que for temático, de saúde, de educação, de assistência social, área de infraestrutura, que os secretários também recebam os representantes de cada segmento do sindicato. E isso será feito também conforme ele solicitar. Tá. Hoje pela manhã nós também conversamos com o presidente do sindicato, o Laerte, que fala também sobre outros assuntos envolvendo os servidores. Eu gostaria que o senhor acompanhasse com a gente. Silmara, a lista com as reivindicações aqui do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto já foi entregue hoje lá na Prefeitura. São mais de 30 itens e sobre eles eu vou conversar agora com o Laerte Carlos Augusto, que é o presidente do sindicato. É claro que a gente não consegue falar de todos, mas eu queria que você comentasse os principais. Um deles é o aumento que vocês pedem de 13% do salário. Exatamente, nós em Assembleia ficou aprovado 13%, sendo 8,5% que foi o percentual que foi aplicado no IPTU. A Prefeitura registrou o IPTU em 8,5%. Nós estamos pedindo também 2,48%, que é o crescimento das receitas do município, e 2,02%, que entendemos que seria a título de aumento real. O funcionalismo merece. Vocês pedem também que a data do pagamento seja reavaliada? Com certeza, o funcionalismo de Ribeirão Preto recebe no último dia útil há mais de 40 anos. Então é importante que o prefeito reveja essa situação. Sabemos que existe um decreto que dá essa possibilidade de ser pago o salário do funcionalismo até o 5º dia útil, mas como historicamente os trabalhadores recebem no último dia útil, sabemos que no caso de uma dificuldade é até aceitável, mas infelizmente o governo acabou entendendo que deveria ser regra e nós discordamos. Em relação ao pagamento dos 28%, já houve um diálogo com o governo municipal? Nós tivemos, inclusive, no dia 21, fizemos um ato junto ao governo, junto ao Palácio Rio Branco, também junto com os trabalhadores. E nesse ato nós conversamos com o prefeito, conversamos com o secretário de governo e ficou, inclusive, houve o compromisso do próprio prefeito e do próprio secretário de que nós marcássemos uma rodada de negociação para discutir efetivamente essa situação e esse assunto. Mas, infelizmente, o governo até o momento não sinalizou com a possibilidade de marcarmos essa reunião. As pessoas estão nessa expectativa, as pessoas têm dívidas, as pessoas têm compromissos.
Você vê uma certa dificuldade no diálogo com a prefeitura? Está havendo isso? Está havendo. Infelizmente, o governo está insensível, nós procuramos, mandamos ofício, buscamos dialogar. O sindicato é um sindicato maduro, um sindicato que tem uma direção preparada e sempre pautamos pelo diálogo. Mas, infelizmente, isso tem faltado. O governo não tem recebido para que a gente possa discutir. São vários problemas que nós temos em relação à categoria e é preciso dialogar. O sindicato cobra, mas o sindicato também apresenta soluções para os problemas, mas sem o diálogo fica difícil. Bom, prefeito, sobre o aumento, o reajuste dessa pauta que foi entregue, o senhor disse que vai avaliar, o senhor já respondeu, mas em relação à data de pagamento, quinto dia útil, isso vai ser mantido, pode ser revertido, terá um diálogo em relação a isso? Olha, qualquer trabalhador brasileiro, inclusive você, recebe até o quinto dia útil. Sim. Né? Sim. Você recebe antes do quinto dia útil? Não. Não. Muito bem. Há uma possibilidade da prefeitura, em anos anteriores, de poder fazer o pagamento antes do quinto dia útil. Eu recebi a prefeitura com 2,2 bilhões de reais de dívidas. 1 bilhão 160 milhões de dívida fundada de longo prazo, recebi 350 milhões de reais de atrasos com fornecedores que não recebiam, não é, em 2016, que não recebiam em 2015. E recebi um orçamento, que o sindicato sabe, até porque tratamos disso hoje pela manhã, com um déficit fiscal de 350 milhões de reais. Ou seja, nós vamos ter que gastar todas as despesas que estão no orçamento e vai faltar 350 milhões de reais para poder cumprir com todas essas obrigações se nada for feito. Eu recebi a prefeitura em janeiro e paguei no mês de janeiro 2,5 folhas. Eu paguei os encargos do salário de dezembro, que não foi pago na administração anterior, paguei o 13º e os encargos do 13º no mês anterior e depois paguei fevereiro conforme havia combinado. E o salário do servidor está em dia. A lei, a consolidação das leis de trabalho, a CLT, diz que o empregador tem que pagar o seu servidor, o seu funcionário, até o quinto dia útil. E assim eu vou cumprir. Se eu chegar lá na frente, na nossa administração, e ela tiver uma situação melhor, como espero que tenha, e possa voltar a pagar no dia 30, não tenha dúvida, eu vou pagar no dia 30. Mas o mais importante é evitar o vexame que aconteceu com Ribeirão Preto no ano passado, onde a prefeitura deixou de pagar o seu servidor, deixou de pagar o 13º, deixou uma bomba gigantesca para o sucessor, que no caso nós, e ao mesmo tempo dívidas bilionárias. Então, a nossa tarefa é pagar o sagrado salário do servidor até o quinto dia útil, e isso nós vamos fazer todo o esforço para evitar que não haja problemas, enquanto a gente vai colocando a cidade em ordem. E mais, a cidade está acima do limite prudencial. A lei de responsabilidade fiscal estabelece que acima de 51,5% do gasto com o servidor, você fica impedido de contratação, de conceder benefícios, etc., a pena de levar o gestor por improbidade administrativa. Então, tudo isso nós vamos dialogar, nós vamos discutir, vamos recuperar a capacidade de investimento da cidade sem impor aumento de impostos, e eu não impus aumento de impostos. O que eu corrigi na água e na luz foi a inflação do período, como se faz como qualquer taxa. O próprio SBT ou qualquer emissora, ela corrige nos seus créditos comerciais, quando faz propaganda, ou o cidadão que vai prestar um determinado serviço, ele procura, dentro do seu período, corrigir a perda inflacionária. Infelizmente é assim que acontece. Só que hoje a gente tem um país com 13 milhões de desempregados, pessoas negociando redução de salários. Né? Agora, não é o caso do servidor. O servidor tem estabilidade no emprego, ele tem irredutibilidade salarial e ele ainda tem uma série de cobranças. O servidor pode ficar tranquilo que o prefeito Nogueira não tem nada contra o servidor, são medidas necessárias. Mas eu tenho total responsabilidade, não só com os 10 mil servidores da Ativa, com os 5 mil servidores aposentados, mas com os 670 mil habitantes de Ribeirão Preto que esperam do prefeito e da sua equipe
total responsabilidade na gestão do dinheiro, que não é meu, mas é de todos nós. Perfeito. Prefeito Duarte Nogueira, para encerrar, infelizmente o nosso tempo é tão curto, olha só, 12h20, a gente está aqui desde as 11h45. Passa rápido, né? Prefeito, para a gente encerrar, vamos falar do relacionamento do senhor com o Legislativo, com os vereadores. Nós acompanhamos aqui as primeiras derrotas, vamos dizer assim, né? Junto do Executivo com o Legislativo. Está faltando diálogo? O senhor está sofrendo algum tipo de pressão? A gente sempre falou aqui no Noticidades que a gente é super contra aquela coisa do toma lá da cá. Como é que está esse relacionamento, prefeito? A gente entende também que não se governa sozinho. Como é que está o relacionamento do senhor com os vereadores? Alguns usaram a tribuna para alegar que o senhor está querendo socar a goela abaixo, algumas coisas. Está faltando diálogo ou não, prefeito? Olha, primeira coisa, toma lá da cá não tem e não terá. Isso está claro. E o senhor pode usar o Noticidade se houver para denunciar. A sociedade brasileira não tolera mais esse tipo de relação. Com certeza. Os eleitos, e aqui vale também a minha referência e a minha consideração a todos os vereadores, também estão fazendo o seu esforço. Eu tenho visto pela imprensa e também recebi por parte do presidente da Câmara, o vereador Rodrigo Simões, uma série de medidas que eles estão tomando para racionalizar gastos, cortar custos e dar o exemplo também. Governar, além de priorizar e escolher, é dar o exemplo. Então, agora, é natural, né, que nesse começo a gente sofresse mais pressão, os servidores, o funcionalismo, pelas medidas necessárias que nós tomamos no começo, lotaram as galerias e houve uma pressão ali na presença das galerias em cima dos vereadores, tudo isso pesa, né? Mas eu acredito que à medida com que a gente for intensificando o diálogo e sendo cada vez mais objetivo e transparente na oferta das informações, na busca das soluções, a gente vai encontrando convergência para tratar daquilo que é de interesse da cidade. E se a Câmara vota coisas contra o prefeito, é democrático, é republicano. E isso faz parte, né, da própria atribuição da Câmara. Eu não vejo isso como derrota. Agora, se estiverem votando simplesmente para ir contra o prefeito e isso prejudicar a população, isso não é bom, né? Eu acho que esse é o sentido que todos nós queremos evitar. Nós vamos ter agora a votação do projeto da área azul, que é o estacionamento rotativo. Vamos ter outras leis que vão ser encaminhadas para a Câmara para ser votada e eu tenho certeza de que os vereadores vão analisar dentro da maior responsabilidade possível e votar dentro do interesse público. Rapidinho, prefeito, já estão falando encerra porque o tempo está corrido. Já tem um líder lá na Câmara ou não? Nós vamos escolher. Ainda vai anunciar? Tem um nome? Ainda não está definido. E é segredo ainda, gente. Prefeito, muito obrigada pela participação. Obrigado a você, Silmara. Adoramos a presença do senhor de forma democrática, atender aí aos nossos telespectadores e lembrando e reforçando que o espaço está sempre aberto. Muito obrigado. Grande abraço. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho.